Bom, nós vamos agora ao entorno do Distrito Federal, região de Brasília, para conversar com ninguém mais, ninguém menos, pelo contrário, com muito respeito, orgulho, que a gente vai conversar agora com a dona Marisa Stuani, que é um símbolo na agricultura, principalmente da força da mulher no campo, mas que hoje vai ser a pessoa com quem a gente vai conversar e homenagear todos os produtores rurais pelo Dia do Trabalho. Dona Marisa, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. Prazer é meu. Bom, eu pergunto exatamente com relação ao Dia do Trabalho. Dia do Trabalho, o produtor, aquele que tira leite, aquele que tem que acompanhar a safra, ele também folga, ele viaja, ele aproveita o dia, não faz nada nesse dia ou não, doutora? Não, agricultor é muito difícil ter folga, né? O agricultor de grão ainda ele tem uma, assim, é mais maleável, né? Mas quem lida com animais, ele não tem essa folga, né? Porque leite tem que tirar 3 vezes ao dia, pelo menos 2 vezes ao dia tem que tirar, né? Quem tem criação de porcos e galinha tem que alimentar. Quem tem ovos tem que recolher, alimentar as galinhas, né? Então, e a sorte agora que está chovendo, então não precisa ligar pivô, né? Mas quando está seco, a gente liga pivô qualquer dia da semana, não tem feriado, não tem domingo, não tem nada, e liga mais à noite, né? Que é o horário mais barato. Bom, com relação a essa questão do trabalho, né? A gente sempre conversa, sua família toda envolvida, seus filhos, netos, né? Envolvidos aí na Fazenda Canadá, na produção, né? Transmitindo todo o teu conhecimento para esses descendentes, né? Que serão seus sucessores, né? Ainda está difícil, mão de obra no campo, contratar funcionários. Como está essa situação, dona Marisa? Está ficando cada vez mais difícil, inclusive a gente acha que vai ter um apagão de mão de obra muito próximo, sabe? Inclusive temos uma fazenda aqui perto que está dando aulas para vaqueiro, tratorista, tudo, ele tipo uma escola mesmo, sabe? Ele está pegando as pessoas e ensinando elas a trabalharem para a nossa região não ficar sem mão de obra especializada, porque gado não é qualquer um que lida com gado, né? O gado é um aprendizado que os filhos aprendiam com os pais desde criança, indo para o curral cedo, curar o gado, vacinar e tudo. Agora não tem mais isso, sabe? Infelizmente, as crianças estão perdendo o vínculo com o gado, depois tem que aprender já adulto, né? E muitos não vai mais para essa área, não quer mais saber, vai para outras áreas e vai ficando muito desfalcado. Bom, a pergunta é exatamente nesse sentido, né? A senhora falou que tem uma escola, está tendo um curso, né, para poder preparar essas pessoas que vão para o campo. Está tendo busca, está tendo procura, está tendo aluno ou não? Tá tendo, graças a Deus, tem bastante aluno, viu? Bastante mesmo. Bom, agora, quando a gente fala da indústria a céu aberto, né? Parece até um chavão, né? Parece um clichê, como a gente fala, né? De que está sujeito a intempéries, né? Ao clima, chove um ano bem, outro não, mais tem problema com o clima do que a normalidade. A senhora tem enfrentado, a senhora tem notado que está tendo uma mudança muito grande nesse sentido? A safra não dá para poder contar exatamente como contava anteriormente, né? Que o período certo de chuva ia chegar, período em que a água ia escassear, também estava marcadinho praticamente na folhinha, né, no calendário. Está mudando muito, dona Marisa? Mudou demais mesmo. Eu falo que nós estamos vivendo na era do medo. Você planta milho, você tem medo de seca, medo de tempestade, medo de granizo, medo de tudo, sabe? O agricultor é o ser de mais fé, porque a gente ora dia e noite com tanto medo do clima. O clima está totalmente fora de controle. E diante disso, o produtor ele fica à mercê também dessa situação toda, né? Tem que plantar, não sabe se vai germinar, se não germinar, tem que fazer o replantio, é prejuízo, é uma tensão permanente, né? Fora essa questão, se for precisar de crédito, é mais complicado ainda, não, dona Marisa?
É um estresse terrível, sabe? É um estresse terrível. Eu não sei até quando que nós, produtores, vamos suportar essa situação. Bom, de qualquer forma, a Fazenda Canadá, ela trabalha com hortifrutis, né? A senhora semeia, tem soja, tem milho, tem beterraba, tem batata, cenoura. A senhora tem Tomate, uma linha completa também, né? Todos os produtos, né? Por dizer assim. é. Mas tudo isso dá trabalho, né, dona Marisa? E ocupa muita mão de obra, porque tudo é manual, né? Só o plantio da cenoura, beterraba é de máquina, mas depois para colher, quebrar elas tudo na mão, né? E é, assim, ocupa muita mão de obra, né? Adubação. Ou seja, no dia a dia, né, a vida no campo não é simples, não, né? Todo mundo fala aqui, chega nos supermercados, nas grandes capitais, né? Todo mundo fala lá, reclama talvez a qualidade daquela fruta, daquele legume, daquele hortifruti não está adequado, não sabe exatamente o que dá de trabalho do outro lado, e principalmente quando tem perda da safra, né? Falta Pessoal, consciência, será, do consumidor ou isso é normal? eu acho assim que eles são exigentes demais, que é um padrão. Tomate tem que ser tudo igualzinho, cenoura tudo igualzinho, beterraba tudo igualzinha, sabe? Mudou um pouco o padrão, já baixa o preço para o produtor, né? E, meu Deus, olha, é muito complicado, sabe? Muito complicado mesmo. Estão muito exigentes, mas eu acredito que vai chegar um tempo que ninguém vai ficar com essas exigências mais, porque vai ser muito difícil produzir, porque a Bahia, olha, a Bahia está sem água até nos poços artesianos, né? Bahia produz muito tomate, muita cebola. E aí vai vir da onde, né? Porque no sul do país tem a época certa de plantio por causa do frio, né? Então, se continuar essa exigência extrema, vai chegar uma hora que eles vão ser obrigados a aceitar qualquer coisa. E não só isso, né? O clima, até mesmo no Rio Grande do Sul, está implacável, né? 5 safras ali praticamente perdidas em algumas regiões. Quando falta água, vem água em excesso, né? Na região da senhora aí, pelo menos tem um regime um pouquinho mais maleável do clima, né? Mas a senhora está falando que não, né? Agora é época do quê? Tomate está sendo colhido, vem o que logo na sequência, dona Marisa? Agora, esse ano eu não tenho HF, eu só tenho grãos. Eu plantei milho doce, colhi, agora plantei sorgo. Ele nem soltou a panícula ainda, né? Esse ano eu não tenho, HF, né? não tenho HF. Mas o tomate ainda do Centro-Oeste ainda não está no ponto de colheita. Só algumas pessoas que foram corajosos e plantaram bem cedo, porque a mosca branca ela ataca demais o tomate do cedo, né? Então, às vezes até produz, mas não é de boa qualidade. Agora, dona Marisa, entrando, lógico, nesse assunto, a senhora está fazendo um balanço do que está acontecendo na região da senhora. Lógico, HF dá muito mais trabalho, a gente sabe disso, não encontra preço. A senhora já relatou, inclusive, quando a senhora estava colhendo beterraba, né, que inclusive não tinha a referência do próprio CPE nesse sentido. Grão, sorgo tem sido uma alternativa viável. Qual que é o grande comprometimento do produtor, produtora como a senhora, no caso de optar, falar, eu vou para os grãos nessa safra, nesse ano, porque do outro lado o HF está dando trabalho e não tem tido a remuneração adequada. Só tem que tomar uma decisão muito séria, né? Muito, é muito complicado, sabe? Porque realmente o sorgo é para descansar mesmo a cabeça, sabe? Descansar o corpo um pouco, né? Porque depois vem milho doce de novo atrás, né? Então, é, a gente teve muito problema com o preço ano passado, tá? Praticamente todos os produtores de HF descapitalizados com o HF, que os preços derreteram, né? Cebola derreteu. A única coisa que manteve preço foi o alho. O resto, tudo praticamente perdido, né? Cenoura perdida. Cenoura estava R$ 5 a caixa. O pessoal cobra R$ 5 para colher uma caixa de cenoura, né? Então, como que você vai colher? Né? Beterraba chegou a 50 centavos o quilo. Aí, imagine,
né? Não tem, ninguém vai colher beterraba com um preço desse. Então, o que que acontece? Passa o trator e passa a grade, porque não vale a pena. Fica só com prejuízo. Bom, infelizmente, né, isso está acontecendo. É lamentável, porque vai faltar lá na ponta, os preços vão disparar, vão acusar mais uma vez o produtor, ele sempre vai ser o responsável pelos preços em alta, né, nas gôndolas, nas feiras, né? Mas ninguém vê É, o lado de quem está aí do seu lado, né, dona Marisa? Ninguém tem essa sensibilidade, né? Quando não ataca, né, o ataque vem de quem a gente menos espera, né? Aquele que é. deveria dar apoio, né? Exatamente. Muitos conhecidos, né, falam assim: "Ah, porque vocês estão ficando ricos às custas da gente e tal", né? Mas não, ninguém está ficando rico. Você, quando paga todos os custos, você fica feliz, né? Pagar os custos, né, as contas, pelo menos isso, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Até o relógio tem que dar corda, ou colocar uma bateria nova, enfim, né? Exatamente. Dona Marisa, qual que é o recado que a senhora deixa para todos os produtores que estão nos acompanhando hoje? É lógico, grande parte consegue dar uma folga, ter um momento com a família, semana mais curta, né? É. Qual o recado que a senhora deixa para todos esses produtores Brasil afora em relação ao dia do trabalho e confiança em relação ao futuro? Pois é até difícil dar um recado, sabe? Porque a população está tão empobrecida, né? Que você produz um produto bom, mas a ponta não tem dinheiro para comprar, né? Não é que a pessoa não quer comer tomate, beterraba, cenoura, frutas. A pessoa realmente não tem dinheiro para comprar, né? A gente tem que plantar menos e fazer muita conta agora, porque não dá mais para ir plantando tudo que dá vontade, porque realmente a situação está muito difícil, né? Agricultor nunca vai desistir, ele sempre vai insistir, porque nós somos uns guerreiros, né? A gente faz isso por amor, não é nem fazendo conta, vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, porque se a gente fizer conta direitinho, a gente nem planta, né? Mas que todo mundo pense bem para não perder sua propriedade, né? Que plante com parcimônia, né? Com cuidado, para não se envolver em mais problema do que estamos enfrentando, né? Mas aí teremos grandes problemas ainda este ano, viu? Infelizmente, né? Infelizmente. Dona Marisa Stuani, falando conosco direto do Distrito Federal, né? Produtora, referência, né? A senhora tem, assim, muito conhecida, a senhora é um nome, a senhora tem um nome muito respeitado no agronegócio, né? Na produção É, de HF, na produção de alimentos, né? O que é o mais importante, produção de alimentos. Em nome da senhora, a gente quer homenagear aqui, eu, pelo menos, João Batista Olive, toda a equipe, todos os produtores Brasil afora, nesse dia do trabalho. Bom dia do trabalho para a senhora e que a senhora obrigada. tenha muita fé, saúde, né? E longa vida para poder acompanhar tudo isso que a gente vai acompanhar pela frente, para que seja uma fase de muito sucesso e pelo menos um pouco mais tranquila. É o que a gente deseja, dona Marisa. Verdade, a gente tem que ter esperança, né? Senão, não vai. É isso aí. Fé, fé. Como é que é? Foco, fé e muita terra para poder arar, plantar, colher, comercializar e alimentar esse mundo afora. Muito obrigado, dona Marisa. Até uma próxima para a senhora, viu? Obrigadão pela Obrigada. participação. Bom feriado para vocês. Para nós todos. Obrigado. Bom, João Batista, volto com você aí no estúdio.